verso 1. Estou lendo na nova tradução da linguagem de hoje. Povo da tribo de Benjamim, saia de Jerusalém e fuja para um lugar seguro. Toquem corneta em Tecoa e ponham um aviso em Bet-Aquerem, pois desgraça e grande destruição vão chegar do norte. Jerusalém, bela e encantadora cidade, o seu fim está perto. Os reis vão acampar aí com seus exércitos. Eles vão armar barracas ao seu redor, cada um no lugar que escolher. Eles vão dizer: preparem-se para atacar a cidade. Aprontem-se, vamos atacar ao meio-dia. Mas depois dirão: é muito tarde, o dia já está quase no fim, e as sombras estão ficando compridas. Aprontem-se, vamos atacar esta noite, vamos destruir as fortalezas de Jerusalém. O Senhor Todo-Poderoso deu esta ordem aos reis: cortem árvores e façam rampas, preparando-se para atacar Jerusalém. E disse: vou castigar esta cidade, porque ela está cheia de violência. Como de um poço sai água, de Jerusalém sai o pecado. Na cidade falam de violência e destruição. Só vejo doenças e ferimentos. Povo de Jerusalém, que essas coisas sirvam de aviso para vocês. Senão, eu vos abandonarei. Farei com que a cidade vire um deserto, um lugar onde não mora ninguém. O Senhor Todo-Poderoso me disse: na terra de Israel não sobrará ninguém. Ela ficará limpa como uma parreira que foi colhida 2 vezes. Como um lavrador colhe as suas uvas, assim você deve salvar todos os que puder. Eu respondi: com quem devo falar? E mesmo que eu fale, quem vai me ouvir? Eles taparam os ouvidos, pois não querem prestar atenção. Eles não querem ouvir a tua mensagem e zombam do que dizes. O Senhor Deus, o teu furor, me dominou. Estou cansado de guardar a tua ira dentro de mim. Então Deus me disse: faça cair a minha ira sobre as crianças, nas ruas e sobre os moços nas suas reuniões. Maridos e esposas serão levados como prisioneiros, e também os velhinhos. As casas deles ficarão para os outros, e também as suas terras, as suas esposas. Vou castigar o povo desta terra. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Todos, ricos e pobres, procuram ganhar dinheiro desonestamente. Até os profetas e os sacerdotes enganam as pessoas. Eles tratam dos ferimentos do meu povo como se fosse uma coisa sem importância. E dizem: vai tudo bem, quando, na verdade, tudo vai mal. Será que ficaram envergonhados por terem feito essas coisas que eu detesto? Não. Não ficaram envergonhados de jeito nenhum. Eles nem sabem o que é sentir vergonha, e por isso vão cair, como outros têm caído. Quando eu os castigar, eles vão ficar arrasados. Eu, o Senhor, falei. O Senhor Deus disse ao seu povo: fiquem nas encruzilhadas e vejam quais são as melhores estradas. Procure saber qual é o melhor caminho. Andem nesse caminho e vocês terão paz. Mas eles responderam: nós não vamos andar nesse caminho. Deus colocou vigias para prestar atenção no aviso das cornetas, mas os vigias disseram: nós não vamos prestar atenção. Então Deus disse: ouçam, ó nações da terra, e vejam o que vai acontecer com o meu povo. Escute, ó terra, vou trazer desgraça para este povo. Desgraça que eles merecem, porque não obedeceram às minhas palavras e desprezaram os meus ensinos. Que me importa o incenso que me trazem de Sebá, ou as plantas cheirosas que vêm de longe? Não aceitarei as ofertas deles, nem ficarei contente com os seus sacrifícios. Assim eu, o Senhor, vou fazer com que esse povo tropece e caia. Pais e filhos,
morrerão, e amigos e vizinhos também. O Senhor Deus diz: um povo vem vindo de longe, de uma terra do norte, uma forte nação está se preparando para a guerra. Estão armados com arcos e flechas e espadas. São cruéis, não têm piedade. Eles vêm montados em cavalos, fazendo o barulho do mar quando está bravo. E estão prontos para atacar a cidade de Jerusalém. Ouvimos a notícia, diz o povo de Jerusalém, e as nossas mãos ficaram moles. A aflição tomou conta de nós, como as dores de uma mulher no parto. Não vamos nos arriscar a ir ao campo, nem andar pelas estradas, pois o inimigo está armado e há terror por toda parte. Deus diz ao seu povo, como sinal de tristeza: vistam roupa feita de pano grosseiro e rolem nas cinzas. Chorem como se chora a morte de um filho único. Derramem lágrimas amargas, pois o destruidor atacará de repente. Jeremias, ponha o meu povo à prova, como se prova o metal. Examine bem e procure descobrir como estão agindo. Todos eles são mais do que rebeldes e andam espalhando calúnias. São todos perversos, duros como bronze ou ferro. E assim, como nem mesmo um forno bem quente consegue derreter a prata, de separá-la das impurezas, também não adianta tentar purificar o meu povo, pois os maus não são separados dos bons. Os maus serão chamados de prata impura, porque eu, o Senhor, os rejeitei. Se você ouvisse isso de Deus, qual seria a sua reação? Qual seria a nossa atitude? Mas parece-me que quando a gente passa os olhos numa leitura como essa, é algo abstrato, é algo que, não, isso aí lá de trás, não tem nada a ver. Vejam no poder das Escrituras. O que nós encontramos no capítulo 6? Duas coisas. Primeiro, o capítulo 6, ele traz aqui uma declaração concentrada de como será a invasão. E segundo, no que vai ficar a terra, o reino de Judá, depois da invasão. Pergunta que não quer calar: essa terra tem governador? Tem. Essa terra tem sacerdote? Tem. Qual a ação dos sacerdotes e dos governadores diante disso? Não tem nada a ver, é a declaração. Isso é mentira. Deus não está nesse negócio, Deus não quer isso. E nós encontramos neste momento aqui, no momento crítico, Deus usando um profeta solitário, que está dizendo para uma nação rebelde, que vai ao culto no templo. Não se esqueçam que o templo de Salomão ainda está construído. E desde o capítulo 1 nós estamos encontrando uma declaração de Deus dizendo: o culto de vocês não vale, o culto de vocês eu não quero, o culto de vocês não presta, os sacrifícios de vocês eu odeio. É o que está escrito. Mas eles vão ao culto, eles prestam sacrifício, ao mesmo tempo que da parte de Deus o Senhor os rejeita. Então no capítulo 6 nós vamos encontrar um profeta que declara para eles que ele, o Senhor, está levantando um inimigo e é dele, o Senhor, que está no comando da ação contra Israel. Então, para a gente pensar, porque quando nós falamos em escatologia, falamos em julgamento, quando a Bíblia fala que o Senhor, que todo joelho se dobrará, que toda língua confessará que Jesus é o Senhor, a Bíblia fala que os mornos o Senhor vomitará da sua boca.
A Bíblia fala que não adianta ter alguns dons, não adianta ter feito alguns sinais, se a palavra de Deus, na sua essência, a sua obediência, o seu temor não foi vivido. O capítulo 6, irmãos, é assustador, porque ele começa da seguinte forma, do verso de 1 a 5, Deus declara guerra, eu vou acabar com esse povo. E você vai olhar no texto, que o Senhor falou que não vai escapar ninguém. Ele declara guerra. Ele falou isso advertindo o povo que o julgamento estava chegando. Mas, irmãos, você observa de 1 a 3, que Deus está dizendo como uma mãe ou um pai, que fala assim para o filho, se você fizer isso, você vai apanhar. Não faz isso, que senão você vai apanhar. Aí o que o menino ou a menina faz? Vai lá e abre a torneira e fica a torneira aberta, olhando para o pai e para a mãe. Aí o pai e a mãe falam de novo, fecha a torneira, menino. Para com isso, menino. Se comporte, menino. E na verdade, o menino ou a menina não está obedecendo em nada. E o pai e a mãe estão dizendo assim, você vai apanhar. Você vai ficar de castigo. E o que o menino está fazendo? Ele continua olhando e desafiando o pai e a mãe. Ele continua sendo filho do pai e da mãe? Continua. O pai continua sabendo o que ele quer de melhor para o filho? Sim. E qual é a atitude do filho? Não obedece. O capítulo 6, de 1 a 3, Deus declarou guerra. Não é que os babilônicos iam declarar guerra para Israel. Deus motiva, Deus fala, gera no coração dos babilônicos a seguinte situação. Essa guerra, babilônicos, é uma batalha santa. Na cabeça dos babilônicos, aquela guerra deles contra Israel era uma cruzada santa pelo Deus babilônico. Lembrando que Israel está dividido. Aliás, está mais do que dividido. Israel adora os deuses das outras terras. Israel pratica o que não vai praticar, não obedece à lei de Deus, mas vai no templo. A igreja está entendendo isso? Vai no templo, pratica sacrifício. Os profetas da época mentem, porque eles não querem oposição do povo. Eles querem ficar bem com o povo. Por isso Deus usa alguém de Ananote. E o próprio capítulo 6, a gente vai ler já, o texto, a parte específica, ele diz assim, o culpado quem são? Os culpados quem são? Então, do verso de 1 a 3, no capítulo 6, há uma declaração de Deus, eu estou levantando a guerra. E os judeus tinham 3 formas de adquirir informação militar. Uma é pela questão das vigias, os torres de vigia. A outra forma era a forma de tocar trombeta. E a outra forma do anúncio de guerra era quando se tacava fogo nos altos, que era um sinal de guerra. E Deus usa o profeta e fala com ele, para ele falar para esse povo. E o que eles fazem? Os vigias. Se você prestou atenção no texto, os vigias falam assim, não vou dar recado nenhum. O próprio povo fala, não vamos ouvir isso. E os governos da estrutura política dos reis, eles estão dizendo para o povo, não acreditem em Jeremias. Por isso que nós vamos encontrar no texto, no capítulo todo do livro de Jeremias, um povo que bate em Jeremias, despreza Jeremias, joga Jeremias dentro de uma cisterna. Jeremias se sente tão mal, ele entra num momento de angústia da alma, que ele até chega a dizer para Deus que ele não vai dar mais recado de Deus para o povo, porque ele está apanhando. E ele diz, o Senhor me iludiu, porque o Senhor disse que estaria comigo, e é isso que eu estou ganhando.
tamanha revolta de Jeremias. E mesmo Deus falando para Jeremias usar essas 3 formas, através do anúncio dele para os governos, ou para o governo, e para os líderes, eles disseram o seguinte: não, vamos viver a vida que queremos, e Deus está com a gente. Eu quero fazer um ponto aqui nisso com os irmãos, só para a gente pensar, que existe um perigo, quando a gente se comporta como religiosos, no sentido da gente se adequar nos ritos de uma denominação ou da própria igreja, mas quando nós estamos conscientes que o nosso culto não está subindo para Deus. Qual é a saída? Não cultuar? Lógico que não. A saída é consertar. A saída é pedir perdão. Você observa no texto do capítulo 6, que o primeiro povo que o Senhor avisa, através de Jeremias, que é de Ananote, da tribo da região de Benjamim, ele fala para os seus vizinhos: subam daí, saiam daí. Esse ato de saiam daí demonstraria ao povo que estava de fato acreditando em Deus. Mas por que o povo não sai? Eu te explico. Por causa disso. Pelo conforto da terra. Porque tudo está acontecendo bem. A vida social vai bem. Não caiu nada de pânico até agora. Eles não querem abrir mão para serem tratados. Eles estão presos no que os olhos veem. E aí, irmãos, eu queria só que você fizesse uma consideração no teu coração sobre isso. O perigo, que eu já preguei tantas vezes aqui nesta casa, e disse que é da gente deitar os 2 olhos normais, enxergando as 2 pernas. Tudo está bem, até que a gente acorda e começa a vir algumas notícias, ou nos acontece alguma coisa. Aí nós começamos a nos dar conta. Quando nos damos conta de algumas tragédias, que elas têm uma causa, e aqui Deus está dizendo para eles: saiam da terra. Por que Deus estava mandando sair da terra? Primeiro sinal de Deus, deles para Deus: Senhor, nós estamos arrependidos, nós estamos perdendo tudo isso. Eles dariam crédito a Deus. Segundo, na ira, grave isso, na ira, Deus ainda está tendo misericórdia. Deus está dizendo: fujam daí. O que eles disseram? Nós vamos ficar. Deus diz: demonstrem que vocês estão arrependidos. Mas, irmão, tem hora que na vida que a gente encontra pessoas que são como portas. É um provérbio isso aí. Você fala com a porta não escuta. A porta não reage. Entra por aqui, sai por aqui. Nós estamos estudando isso aqui. Qual é o objetivo que eu acredito depois desse estudo? Que nós tiraremos um aprendizado para nós. É autoanalisarmos. E, puxa, será que eu não estou praticando as mesmas coisas? Ah, eu não estou. Então serve para mim como uma vitamina, vamos colocar aqui, para que eu fique fortificado e não venha praticar. Terceiro, também serve como uma correção. Mas o problema é que Deus está falando com eles e a vida está caminhando. Então está tudo bem. Aí o profeta fala para quem está na região de Ananote: ninguém foge. O profeta manda recado para os seus vizinhos de Jerusalém: ninguém escuta. Se você fosse Jeremias, como você se sentiria? Eu vou falar por mim. Estaria talvez pior do que Jeremias. Senhor, não aguento mais. Está difícil. Ninguém escuta. Ninguém quer saber de nada. O texto diz que os homens fizeram isso. Eles não ouviram. Aí, no discurso do capítulo 6, desta conversa de Deus com Jeremias, que é uma revelação, o Senhor compara Jerusalém, a cidade forte,
A invasão de Jerusalém não foi um dia. Se não me falha a memória, demorou cerca de quase 3 meses. Para vocês terem ideia como Deus está no controle da correção, que o próprio Deus dá instrução para os babilônicos como eles devem fazer para vencer Jerusalém e quais os horários que eles devem atacar, porque o povo vai estar desguarnecido. Então, olha para o texto, e a gente vai encontrar, por exemplo, Deus dizendo assim: Jerusalém, você é comparada hoje como uma formosa mulher delicada. Mas depois da invasão, você será como uma viúva. Abra sua Bíblia em Lamentações de Jeremias, capítulo 1, verso 1. E diz assim: como está sentada solitária aquela cidade antes tão populosa. Tornou-se como viúva, o que era grande entre as nações, a que era princesa entre as províncias, tornou-se tributário. Veja que Deus avisou, Deus falou. E no próprio capítulo 6, de 1 a 3, o Senhor está dizendo: essa tua arrogância, essa tua prepotência, esse teu jeito de se achar delicada, especial, depois da invasão, você será como uma viúva solitária que ainda vai ter que pagar impostos. E quando você vê no período do cativeiro, aconteceu 100% do que Deus falou. No livro de Lamentações que acabamos de ler, o próprio profeta escreve dizendo: olha o que restou de você. Por isso, mais uma vez eu pontuo com os irmãos, você vai encontrar em diversas literaturas cristãs, quando se fala de Jeremias, o profeta chorão, o profeta das lamentações, porque, irmãos, ele está enxergando isto. Não é que ele está enxergando filosoficamente, ele está enxergando porque Deus está mostrando em visões e falando com ele. Vai acontecer isso. Qual é a situação? De novo eu trago um exemplo de um pai ou de uma mãe que fala para um filho ou para uma filha: não faz isso, porque esse caminho vai te trazer aborrecimento. Aí a filha ou o filho faz o quê? Quero te ouvir, a vida é minha. Faça o que eu quiser. Qual é a reação do pai e de uma mãe? Vamos colocar isso na prática? Como é que a gente se sente? A gente chora? Sim ou não? Sim ou não, igreja? A gente olha e fala assim: meu Deus, eu não queria isso para essa menina. Eu não queria isso para esse menino. E por mais que os nossos filhos, no meu exemplo, a gente está dizendo para eles assim: filha, filho, não faz isso não, esse caminho vai... E ele empina o nariz, ou ela empina o nariz e toma a sua decisão. Em nossa memória, o que vem? A gente vai trazer exemplos de pessoas que a gente já viu praticar os mesmos atos lá atrás, que quebraram a cara, que machucaram, perderam a família, que entregaram a sua vida na mão de bandido, de canalhas. Moços que fizeram uma relação de aliança com aquilo que não era de bênção de Deus. Hoje vive o inferno de um casamento que não é de Deus. E não... A gente, como pai, olha e fala assim: eu não quero isso para você. E trazendo bem claro esse exemplo, quantas das vezes a gente não chora? A gente não chora. Assim, ó, não faz isso, fulano. Eu estou te dizendo esse negócio. Capítulo 6, o Senhor está dizendo que Jerusalém, ainda aqui, está como uma virgem, uma donzela bonita e delicada. Mas Deus fala assim: depois que o norte entrar em você, você vai ficar como uma viúva. Por que Deus fala de uma viúva? Fácil de compreender. Uma mulher que ama o seu marido, e quando ele falece, qual o quadro psicológico, emocional de uma mulher viúva?
de tristeza, de luto, de destruída. O que eu vou fazer da minha vida? São declarações assim que a gente escuta nos velórios. Sim ou não? Poxa, esses dias eu estava conversando com a irmã Marlene e ela chora. Ela sente falta do pastor Otávio, a vida não tem mais graça. Era um amor daqueles dois. Olha, eu vou dizer, eu que cansei de vê-los andando para a rua de mão dada. Meu amor, meu bem, a irmã Marlene sofre com a recolha do seu marido. Uma viúva, quando o seu amado vai embora, ela fica desolada. Esse é o quadro que o Senhor está dizendo. Toda essa sua arrogância de não me ouvir e achar que o teu dinheiro, que o teu status, que a tua rebeldia, de não ouvir o meu profeta, vai te custar uma vida num caos de formosa, de bonitinha. Você vai ver o que vai acontecer. O Senhor fala sobre isso com eles. E Deus ainda diz, no verso de 1 a 3, que Ele vai mandar pastores estrangeiros. Na verdade, não são pastores. São soldados que Deus está dizendo. Eles vão entrar aí. E de fato aconteceu. Se você ler 2 Crônicas, 2 Reis, precisamente, e também aqui você vai encontrar, também você vai perceber que nesse período de invasão, até que eles entram em Judá, como é que se deu a invasão? Do jeito que Deus falou. Eles armaram as tendas em volta da cidade, fecharam os portões, Jerusalém fechou por dentro, ninguém entra e ninguém sai. Nesse tempo de cerco, acabou a comida, acabou o suprimento. A cidade começou a definhar, começou a enfraquecer. E o que os babilônicos fizeram? Eles montaram tranqueiras em volta da muralha de Jerusalém, porque Jerusalém ainda está forte. Ainda tem comida, ainda tem suprimento, ainda tem água, mas vai acabar. Quase 3 meses depois, a cidade não tem mais estrutura emocional, não tem mais suprimento e já começa a definhar. Olha o que o texto diz. Vou mandar pastores. E, na verdade, o Senhor está dizendo, colocando aí pastores numa condição de quem vai fazer o papel que deveria de fazer para Deus. Eles vão armar as tendas e depois, o Senhor diz no texto, vão abater o rebanho. Irmãos, os babilônicos, eles vão destruir tudo. Semana passada eu li com vocês Neemias capítulo 1. Quando Neemias recebe notícia, como estão os meus irmãos de Jerusalém? Quando ele escuta o relato de como está, ele chora. Ele se lamenta. Porque aquilo que um dia foi a glória, agora acabou. No verso 4 e 5, Deus fala que o exército babilônico estará sob seu comando. Aqui eu faço uma pergunta para a igreja. Existe nexo quando as pessoas dizem que Deus é só amor e não é justiça? Eu estou mostrando para você num texto bíblico que Deus levantou um gentio, um povo gentio, debaixo da sua ação, e não é para corrigir. No caso aqui não é para corrigir, é para punir. A igreja está entendendo isso? Muitos dos que vão para o cativeiro não vão voltar mais. 99% não volta. Quem volta do cativeiro? As crianças e os adolescentes pequenos, bebezinhos quase, que não foram mortos. Mas o próprio texto traz que a ira de Deus vai pegar jovens, adultos, velhinhos, crianças. Deus, no capítulo 6, aqui no verso 4 e 5, o Senhor fala com os babilônicos, para Jeremias, que ele está no comando de tal forma que ele soprou, ele disse aos babilônicos que eles deveriam entrar em Jerusalém num ataque surpresa. Primeiro eles fizeram o cerco,
E Deus falou, vocês vão entrar em 2 etapas, ou seja, da seguinte condição. Horário de meio-dia na terra, lá, é o horário mais quente. Jamais os judeus estariam esperando que os babilônicos iam entrar. Então eles estavam relaxados, embora estivesse cercado. E Deus fala, vocês vão entrar meio-dia e vocês vão entrar à noite, porque eles estarão sem atenção para isso. Irmãos, é tão sério que o próprio Deus está dando a estratégia para o babilônico, para como ele fazer ao entrar para tratar com a nação. O Senhor fala no verso 5 ou 6, ele fala assim, disponha-se, ou prepara-se, ou preparem-se. Isso quer dizer, para os babilônicos, santifiquem-se para esta guerra. Na verdade, não é santificar como nós entendemos. Quando Deus está falando aos babilônicos isso, Deus está gerando no coração dos babilônicos um sentimento de que aquela guerra, aquela cruzada, era santa para eles. Eles tinham que vencer os judeus. E venceram. E o Deus da Babilônia ia vencer para eles da forma que os judeus achavam. Lembrando, como é que estava o povo judeu nessa época? Aí, no culto. A cabeça estava onde? Fazendo o quê? Como é que eles estavam? Estava lá. E Deus está dizendo, mudem, se arrependam, vistam-se de saco de cinza, cubram-se, saiam desse lugar. E o que o povo fez? Não queremos ouvir. Versículo 15, olha na sua Bíblia. O próprio Deus dirige o ataque. Deus disse ao exército babilônico o que fazer. Olha o que Deus está dizendo para eles. Cortem as árvores, construam rampas junto dos muros, e vocês façam isso. Porque dessa maneira é que Jerusalém será destruída. Nesse mesmo versículo em diante, o Senhor chama a cidade de Jerusalém, o povo de Judá, para os babilônicos. O Senhor gera dizendo, Jerusalém para mim é uma água imunda, um poço imundo que deve ser castigado. O texto também diz, se você olhar com detalhe de riquezas, do 15 em diante, que Deus está dizendo para os babilônicos que Jerusalém é como um homem doente, com feridas, que não tem cura, que estão totalmente inflamados, que não há como sobreviver e que precisam ser expurgados. De novo eu pergunto agora para a igreja, cadê a turma que fala que está tudo bem, está tudo certo e que não tem disciplina, não tem correção? Será que ninguém nunca leu esse texto? Não é o único. Deus está dizendo, destrua-os, invada-os. Deus chamou eles de poço imundo. Deus comparou eles como doentes que não tem como curar. E aí você começa a entender que o exílio babilônico vai mudar um povo. Um povo morre. E lá, quem já leu na Bíblia, quando o Senhor fala assim, casem-se, deem-se em casamento, vivam. O que Deus está dizendo? Quem foi, não volta. A geração futura que viria, deveria de vir tratada. Muito embora nós vamos encontrar um pequeno grupo que volta, chamado remanescente, que está na Bíblia. O Senhor disse para eles, para os babilônicos, é assim que Jerusalém está. E era, olha que coisa interessante do versículo ainda, 5 a 9. O Senhor diz assim, olha a estratégia que ele fala para os babilônicos, que aqui Deus está dizendo para Jeremias, o que ele instruiu os babilônicos para fazer. O exemplo aqui é de uma parreira. Acredito eu aqui que todo mundo já deve, pelo menos uma vez na vida, ter visto uma parreira de uva. O que a gente faz quando vai colher as uvas? Não é um pé, uma coisa pequena. Numa plantação, saem os homens para colher, e eles saem assim, ó. Vem a primeira turma e corta todos os cachos de uva. Todos. Vem a segunda turma e confere para ver se não ficou nenhum cacho de uva.
que é para colher tudo. Veja que o Senhor está dizendo para os babilônicos: vocês devem fazer com Jerusalém como uma plantação de videira. Pela terceira vez eu pontuo aqui com os irmãos: aonde é que Deus não trata? Aonde é que as coisas ficam simplesmente como tem que estar? Você vai encontrar nesse texto que Jeremias, ele lamenta, ele chora, porque nesse momento crítico que ele está falando isso, o coração do povo está incircunciso, e o próprio Deus diz que não é só o coração que está incircunciso, os ouvidos também estão incircuncisos. Se eu dissesse isso para você essa noite, me explique, o que é coração incircunciso e ouvido incircunciso? Primeiro, coração incircunciso é um coração que tem a predisposição, a deliberação, a ação única dele, de não querer fazer o que é certo. E o que é ouvido incircunciso? Eu também não quero ouvir o que Deus tem para falar. Deus fala no capítulo 6 que Jerusalém está com o coração e com o ouvido. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 7, verso 51. Estevão, no seu discurso antes de ser apedrejado, ele diz assim: Estevão terminou dizendo: como vocês são teimosos, como são duros de coração e surdos para ouvir a mensagem de Deus. Vocês sempre têm rejeitado o Espírito Santo, como seus antepassados rejeitaram. De quem Estevão está falando? Aqui, ó. Estevão está referindo-se que o Messias, quando veio, Jesus, também foi ultrajado, humilhado, constrangido. E o povo que matou Jesus, e eu aqui não estou falando do plano messiânico, mas da ação humana, se comportou igualzinho o povo da época de Jeremias. O coração estava incircunciso e os ouvidos incircuncisos. A gente vai ver nesse texto que eles estão, Deus está dizendo, eles estão recusando em ouvir minha palavra, e por isso, olha o que o texto diz: a fúria do Senhor seria sobre jovens e velhos, homens e mulheres, e até sobre as crianças. Aí, irmãos, a gente começa a pensar que Deus não é brincadeira. A gente não pode levar as coisas de Deus à brincadeira. Correr para dentro da igreja só quando precisa, em troca de alguma coisa. Deixa eu fazer um comentário com os irmãos agora, aqui no culto. Só depois da gente estar lendo isso aqui, eu queria que vocês pensassem e respondessem: como será que Deus recebe o nosso culto quando a gente está presente? E agora eu estou falando de vir ao templo, com a cabeça no mundo da lua. Vou mais além, aqui ó, não estou dizendo quem anota, quem não segue numa maneira virtual o texto bíblico. Eu estou no culto, o culto começou, eu estou aqui prestando atenção no jogo, no Facebook, no Instagram, eu estou fazendo jogo, eu estou pensando, mas eu estou no culto. Até onde a gente acha que Deus vai abençoar um negócio desse? Quem acha que engana Deus? Porque esse povo ia para o culto. Agora a gente encontra aqui Deus dizendo o seguinte: não vai sobrar velho, não vai sobrar moço, não vai sobrar homem, não vai sobrar mulher, e crianças também vão pagar por isso. E aí continua, tudo isso, aí Deus está dizendo, olha as duas classes que Deus trata, e que são culpados disso que está acontecendo. Quem você acha que são? Quem pegou isso aí na Bíblia? Capítulo 6. E está escrito aqui, na condição religiosa, os sacerdotes e os reis, o governo. Eles são culpados. Porque eles, sabe o que eles faziam? Tem nada a ver, toca o barco, deixa caminhar.
Vamos em frente. E Deus fala que tudo isso vai acontecer e que eles não vão escapar. E eles são o culpado. Por quê? Porque eles davam ao povo uma sensação de segurança e se recusavam de se arrepender dos pecados. Dá uma olhada na sua Bíblia no versículo 13, 14 e 15. O que o Senhor está dizendo? Os sacerdotes e o governo diziam para o povo: não dê atenção. Então, qual era o discurso que se fazia? Vamos beber, vamos comer, vamos para a festa, depois a gente faz o que tem que fazer. Mas como assim, pastor? Era pecado? Não. É que eles estavam dizendo que Deus aceita qualquer coisa, vale qualquer coisa, não precisa resolver nada. Eles é que sabem o que é certo. No verso de número 8 do capítulo 7, eu anotei aqui para compartilhar com vocês. Olha o que o texto diz, o Jeremias falando: vejam, vocês estão confiando em palavras mentirosas e sem valor. No verso 11 do capítulo 8, o Senhor diz assim: eles tratam dos ferimentos do meu povo como se fosse coisa sem importância. E dizem, vai tudo bem, quando na verdade vai tudo mal. E no capítulo aqui que nós lemos, eles falam isso para o povo. Eles tratam o povo assim. Não precisa escutar Jeremias. Então, vamos para cima de Jeremias. E aí o próprio Deus está dizendo: eu estou vendo que vocês estão ensinando errado. Vocês estão dizendo para eles que pode e não pode. Vocês estão dizendo para eles que está tudo bem e vocês são culpados disso. Por isso você vai encontrar também em Jeremias o Senhor dizendo: e eu vos darei pastores segundo o meu coração. Faz sentido para você agora ou não? Faz, igreja. Porque os que estavam corrompidos. Abra sua Bíblia aí também no capítulo 4 de Lamentações, de Jeremias, verso 13. Ele escreve dizendo o seguinte: tudo isso aconteceu por causa dos pecados e das maldades dos seus profetas e dos seus sacerdotes, culpados de causar a morte de pessoas inocentes. Em alguma Bíblia está diferente ou não? Todas as Bíblias estão escrito isso? Então leia aí. Lamentações capítulo 4, verso 13. Como está na sua Bíblia aí, Fernanda? De quem é a culpa da invasão do cativeiro? Por quê? Porque o sistema os corrompeu. Olha para mim, igreja. Faz sentido algumas coisas para você agora ou não? Faz sentido algumas coisas que a gente começa a ter discernimento. O discurso de hoje isso não tem nada a ver. Aí eu acho que eu já pontuo, eu não preciso falar mais nada. Deus não quer esse tipo de coisa. Outra expressão que se fala: Deus conhece o meu coração, mas conhece mesmo. Deus não quer o meu corpo, Ele quer apenas o meu coração. Mas o templo do Espírito Santo pode fazer o que quiser. O Espírito Santo tem que habitar no meio do lixo, no meio da coisa errada, no meio da droga, no meio da safadeza. Veja o que o Senhor diz, o profeta dizendo: a culpa disso é de vocês. Verso 16 ao 23, Deus dá o veredito. O povo é culpado, merece ser castigado. E Deus chama essa nação gentia para servir de testemunha do julgamento dele sobre aqueles povos. E sabe o que o Senhor diz ainda? Jeremias, não se esqueça, é um contemporâneo do mesmo tempo de Isaías, é o contemporâneo de Jeremias também. E Deus também fala com Isaías. Eles são
do mesmo tempo. Olha Isaías capítulo 1, verso de 1 a 14. Deus está condenando no verso 18 e 19 do 6 de Jeremias, o que Isaías, do capítulo 1, do 11 a 14 diz. Vamos lá, verso 11 de Isaías. O Senhor diz: eu não quero todos esses sacrifícios que vocês me oferecem. Eu estou farto de bodes e de animais gordos queimados no altar. Estou enjoado do sangue de touros novos. Não quero mais carneiros nem cabrito. Quando vocês vêm até a minha presença, quem foi que pediu todo esse corre-corre nos pátios do templo? Não adianta nada me trazerem ofertas. Eu odeio o incenso que vocês queimam. Não suporto as festas da lua nova, os sábados e as outras festas religiosas, pois os pecados de vocês estragam tudo isso. 14. As festas da lua nova e os outros dias santos me enchem de nojo. Já estou cansado de suportá-los. Cabia um misericórdia agora, né? Deus está dizendo: estou cansado de suportar. Miqueias, capítulo 6, de 6 a 8. O que é que eu levarei quando for adorar o Senhor? O que oferecerei a Deus Altíssimo? Será que deverei apresentar a Deus bezerros de 1 ano para serem completamente queimados? Será que o Senhor ficará contente se eu oferecer milhares de carneiros ou milhares e milhares de rios de azeite? Será que deverei oferecer o meu filho mais velho como sacrifício para pagar os meus pecados e as minhas maldades? O Senhor já nos mostrou o que é bom. Ele já disse o que exige de nós. O que Ele quer é que façamos o que é direito, que amemos uns aos outros com dedicação e que vivamos em obediência e humildade ao nosso Deus. Aí você vê que desses textos que nós acabamos de ler, o Senhor está tratando com a nação, como o Senhor fala do verso 16 ao 23, o Senhor o sentenciou e a causa está declarada. De novo eu quero chamar a atenção da gente que está aqui essa noite. Porque, irmão, Mônica, qual foi a sua frase que você falou sobre pecado outro dia? É, gastar pecado à toa. Você já parou para pensar? Eu estou dentro da igreja, em culto, e Deus está dizendo: eu não suporto mais essa sua presença, essa sua... Agora, eu vou apimentar agora um negócio aqui. E quando eu pego o cálice de ceia para tomar, fazer isso em memória de mim. Congregar é bíblico, mas não se deve prestar culto para Deus como a gente está quando está numa roda de churrasco. Quando a gente está numa roda de churrasco, a gente senta de qualquer jeito, sim ou não? Você não tem uma postura de respeito. Você está no churrasco, você está... Qual é a nossa atitude durante uma reunião informal, com amigos, com uma festa? A gente está relaxado. A gente fala de futebol, o outro fala de política, o outro fala de sei o quê. Porque estamos aqui. Nessa hora, eu vou dizer uma coisa para você, irmão, que eu já fiz isso aí, eu tenho me corrigido. Quer ver só? Aguinaldo, você está conversando comigo.
conversando comigo. Nós dois estamos batendo um papo. Aí eu estou falando com você, e eu pego o celular, você está conversando comigo, e eu fico no celular. O que você sente? O que mais? Será que a conversa está boa? Hã? O Aguinaldo falou que é falta de respeito. É. Ele está falando comigo e eu estou com o celular na mão. Aham, tal. Aham, isso aí. Hoje estou falando com ele. Ele está falando comigo. Isso cabe erroneamente, não é sadio, nem é ético, nem é educado. Agora imagine um culto para Deus, quando a gente... Mas eu fui lá na frente e dei minha oferta, dei o meu dízimo, ou eu fui na ceia, ou eu vou domingo, eu fui no culto de ensino. Você, o corpo foi, o meu corpo veio, mas eu nem estava aí para o que estava acontecendo. Irmãos, vou dizer uma coisa para você. Às vezes eu faço algumas perguntas, eu falo assim, cara, você estava no culto. No culto. Olha o que Deus está dizendo por causa desse comportamento. Deus descreve as consequências do verso 24 a 30 e a gente termina. Deus está dizendo o seguinte: por causa desse comportamento, vocês vão sofrer angústia, vocês vão ficar com medo, vocês vão ficar com fraqueza. Dá uma olhadinha no verso 24 ao verso 26, que está escrito aí na sua Bíblia. Como uma mulher em trabalho de parto. Trabalho de parto. Semana passada eu perguntei isso aqui. Quem é? Mulheres genuinamente. Parto normal. Quem já deu à luz aqui a parto normal? 1, 2, 3, 4. E aí, irmãs? Mamão com açúcar? Não é? Ou então, ai, o que eu arrumei? Diz, Jacira, que passa um monte de coisa na cabeça. Você que deu a luz aí, Fernanda, Zilma, diz que é terrível. Pensa que não vai aguentar, porque o momento parece trágico, apesar de ser uma vida que vem ali, e todos sabemos que o parto normal ele é muito bom, melhor, né, para a criança e para a própria mulher na recuperação, mas o parto, aquele momento é cruel. Deus está dizendo que quando os babilônicos entrarem, a nação vai ficar como uma mulher no trabalho de parto. Agora pensa como é que é o trabalho de parto, Mônica, lá na cidade do Couto, 20 anos, 30 anos atrás. Põe no barco a mulher para levar para o hospital, se é que fazia isso lá. Lá na terra da irmã Zilma. É em casa. Imagine aquela coisa. Deus está dizendo, esse será o sentimento quando os babilônicos entrarem. Como uma mulher no trabalho de parto, a angústia chegará. Verso 25, vai haver terror sobre isso. Tudo isso, Deus está dizendo, por causa da maneira. 3 coisas para fechar desse capítulo 6. Primeiro, Deus está dizendo que Ele vai acender a fornalha, e Ele está dizendo que Judá é como uma prata de refúgio. Gisele, o que é refúgio? É o que não presta. Certo, Aguinaldo? Refúgio. Deus está dizendo, eu vou acender essa fornalha, e essa prata não é para purificação, é escória. Está no texto. Não é para purificação. Irmãos, aí eu fico assim, eu leio esses textos, eu medito, e eu fico pensando, pelo amor de Deus, de mim mesmo, que loucura que é a gente perder tempo e achar que, ai, Ele perdoa, e está tudo bem, amanhã... Olha o que Deus está dizendo, como a prata de refúgio,
eu vou acender a fornalha. Só que essa prata, Israel, aqui Judá, é como escória que vai ser para ser jogado fora. Deus está dizendo aqui no capítulo 6, no finzinho, que eles não estavam sendo purificados, eles estavam sendo castigados. E por último, o texto deixa claro que eles eram desprezíveis demais para serem poupados. Amém, igreja? Pesado, sim ou não? Aí a gente vai só para o Salmo 23. Deus é amor. Aqui a gente está fazendo esse estudo bem compassivo, aonde Deus está dizendo, não sei se você está prestando atenção ou está anotando, por que que veio a invasão? Agora eu vou dar a você um direito também de julgar. Por que que algumas coisas estão tão proliferadas hoje? Depois que a gente viu quem são os culpados da nação ter se levado cativo. Você mesmo respondeu aqui. O governo e o sacerdote. Nós temos hoje uma nação que as pessoas estão mais preocupadas em legalizar as drogas, legalizar o aborto, e aquela que se chama cantora, que de cantora não tem nada, está fazendo as suas propagandas, falando os absurdos, tal, etc. E umas coisas tão bobas por aí. E tem quem aplauda. E tem gente dizendo, não, é isso aí, Deus está nesse negócio, é inclusivo, e etc, etc, etc. E cada vez mais, a nojeira, a coisa escória está. Aí a gente olha Jeremias capítulo 6, e encontra Deus usando um profeta, e falando o profeta o seguinte, como uma prata de refúgio, assim trato eu com a nação. E Deus não está dizendo que essa prata seria purificada. Aí na história, funciona assim, o cativeiro vem, judeus são mortos, escravizados, queima-se tudo, o templo é destruído, entram no templo, leva-se as coisas do templo. O que Deus vai fazer com os babilônicos é outra coisa. Mas a glória de Israel foi embora, a arca da aliança é tomada, não ficou sacerdotes, não ficou, foi o que fez. Reis tiveram seus olhos furados, na invasão teve um que teve, assistiu os filhos sendo mortos, não vou chutar o nome aqui para não falar errado, e depois ele ainda foi executado. Tudo isso o Senhor falou, mas em nenhum momento a nação se arrependeu. A nação não se arrependeu. Aonde acontece algumas coisas. Você conhece um texto de Jeremias, se não me engano, capítulo 17 em diante. Se eu estiver errado, os irmãos me perdoem. Mas ele diz assim, nesse texto, se o mal que eu disse que ia fazer, esse povo se arrepender, se converter, então eu também não vou mais fazer o que eu disse que eu ia fazer. Mas a gente é teimoso demais. E aí as coisas chegam. Capítulo 6 é um veredito. E nós vamos encontrar nos outros capítulos um profeta que está falando, arrependam-se, vai acontecer isso. E o povo, ninguém fugiu para as montanhas, ninguém se vestiu de saco de cinza. Por que que Deus queria isso aí? Era um gesto, gestos que demonstrassem arrependimento, mas não é apenas o gesto, é quando eu me desprendo do meu eu, me desprendo de conceito, me desprendo de coisas, o Senhor olha o coração e fala, está mudado, dá uma chance. Dá uma olhada, irmão, toda vez que eu leio a história de Acabe, eu falo, não entendo. Acabe teve um tempo que ele se arrependeu e Deus perdoou. No final ele voltou tudo de novo. Aí você deve estar se perguntando assim, quem aqui já não falou assim, eu não entendo às vezes Deus. Eu não entendo. Por isso que a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Não façamos disso uma ponte, uma muleta para viver desse jeito. Amém? Fiquemos em pé em nome de Jesus.